João capítulo 21. Bem, diz assim a palavra: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Santo Deus, fala ao nosso coração, Senhor, derrama da tua unção, do teu poder, Pai querido, nesse momento. Ó Deus amado, nós precisamos ouvir a tua voz. Precisamos, ó Deus, sermos tratados pela tua palavra. Santo Deus, fala aos nossos corações. E já entregamos a ti, Deus, todo o crédito, toda a honra, toda a glória. E já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, podeis sentar. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, né, irmãos? O texto aqui diz que já era a terceira vez, né, no último versículo diz que já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. O que acontece? Esse período aqui, Jesus já tinha ressuscitado, e todas as vezes que alguém encontrava com Jesus, não o reconhecia, mais como sendo Jesus. É uma coisa assim estranha, né? Porque a gente fala assim: se ele ressuscitou no mesmo corpo, era um corpo glorificado, mas acontece que o corpo só foi glorificado assim plenamente quando ele subiu aos céus. Amém? Porque antes, quando ele apareceu da outra vez, ele passou pela parede, mandou Tomé colocar o dedo na enfermidade, porque um corpo físico não passa pela parede, mas esse corpo ressuscitado passou, porque ninguém abriu a porta. Eles estavam trancados com medo quando viram Jesus estava andando no meio deles, a paz seja convosco, né? E ficaram admirados. E Tomé não estava presente, duvidou. Então, irmãos, mas lá também, quando as mulheres foram ao sepulcro e também Jesus estava lá de fora, as mulheres não o reconheceram. Inclusive ela falava assim para Jesus: falando para o próprio Jesus, se o Senhor guardou o corpo dele, escondeu, fala para nós onde é que está, para nós
né, cuidar do corpo e tal, mas queriam cuidar do corpo de Jesus. É muito difícil, irmãos. O campo da fé é muito difícil. O campo da fé não é nada fácil, não é nada assim, a gente poder falar assim, usando assim, um linguajar nosso popular, assim, não é moleza, vamos dizer assim, né? É uma coisa difícil de acreditar. Se você não vê, a Bíblia, né, a gente tem até um ditado do mundo, fala assim, ó, o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Quando você não vê, por exemplo, uma perseguição, não vê as coisas acontecendo, seus olhos não estão vendo lá os cristãos sendo perseguidos, você não viu lá a agonia que os camaradas passaram lá dentro do submarino, né? Foram lá, pagaram 250 mil dólares, sei lá, para ir fazer aquele passeio e ver o Titanic. Aí já tem umas pessoas postando assim, né, que é perigoso você voltar ao passado, né? Perigoso. Mas eu sempre tenho dito isso, eu não tenho essas... se eu procurar no avião, só se o avião estiver pegando fogo, a pessoa fala assim, ó, coloca o paraquedas e pula porque o avião vai cair, aí eu pulo. Mas eu alugar um avião, colocar um paraquedas para chegar lá em cima e pular dele, eu não faço isso. Com a asa delta, mesma coisa. Quantos morreram já com asa delta? Aquele elástico no pé, Deus me livre, né? Para que eu vou fazer aquilo? Procurar uma desgraça, arriscar minha vida desnecessariamente. Porque às vezes, irmão, para o Evangelho, pessoas têm coragem de fazer aquelas coisas, mas não têm coragem de arriscar a sua vida pelo Evangelho, né? E nesses países que há perseguição, muitos têm acontecido isso. Então, irmãos, entrando aqui no texto, a gente vê começando pelo último versículo, que depois da terceira vez, né, que já Jesus se manifesta, essa já é a terceira vez. Então ele fala assim, ó, depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Aí o texto diz que estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os dois filhos de Zebedeu, que são Tiago, os irmãos acompanharem, conhecem, sabem que são os filhos de Zebedeu, é Tiago e João, né? E, inclusive esse João aqui, que depois vai falar aqui, ó, né? Os dois filhos de Zebedeu e outros dois discípulos que não foram citados. Você fazendo essa conta aqui, dá 7 discípulos, né? Um pouco mais da média, porque os discípulos de Jesus eram 12, né? Mas Pedro, Judas haviam se perdido, então tinha 11, mas só tinha 7 ali junto com eles, e eles, em vez de estarem fazendo, embora já é a terceira vez que Jesus apareceu a eles, eles não estavam fazendo a obra de Deus, foram pescar, voltaram à sua vida normal, eles estavam aqui ali voltando à sua vida normal, meio assim, triste, mal, ainda compadecido, igual aqueles discípulos no caminho de Emaús. Talvez até a gente não sabe quem são os discípulos no caminho de Emaús, o nome deles, né? Eram 2 discípulos, talvez é um desses também que eram para estar aqui, mas com a morte de Jesus estava indo embora para longe, desanimado, voltar à vida dele. Eu pensei que esse era o que ia libertar, mas não era nada, foi só um bom homem e tudo mais, né? E Pedro também decepcionado, os discípulos, porque eles achavam que Jesus ia libertar Israel dos romanos. Então estavam voltando às suas vidas. Foi nesse lugar que Jesus encontrou eles, né? Talvez não exatamente no lugar assim em si, mas na função. Jesus encontrou eles exatamente pescando, né? Os filhos de Zebedeu, Pedro, o irmão dele, né? Então, e agora eles voltaram à pesca, e aí o texto diz que eles voltaram à pesca. O versículo 3 diz assim, ó, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Diz-lhes eles, também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam, irmãos. A gente já começa a ver que
e aqui a gente vai ver a diferença, o esforço do homem, sem Deus, sem operar de Deus, nada conseguimos. Se Deus tem um caminho para nós, se Deus tem um caminho para nós andarmos, não adianta andar em outro caminho, porque o outro caminho não vai prosperar, você não vai conseguir andar. Se Deus chama você, como eu falei na semana passada, a uns Deus chamou, aí o camarada, vou enterrar primeiro os meus mortos, né, e tal, sempre eu gosto de falar isso, lembrar isso, e o outro queria ir, e era capacitado, era um escriba. No entanto, Jesus já deixou claro para ele, já revelando o coração dele, né, porque certamente que ele queria ir, e achou que iria ter algum benefício, alguma moleza, alguma coisa assim. É como hoje também, irmãos. Hoje a obra de Deus acontece exatamente desse jeito, né? Tem pregadores ganhando fortunas, tem pregadores que se você chamar para pregar aqui, ele não vem, porque às vezes ele até fala assim, não, o irmão tira só uma oferta, mas como é que vai tirar uma oferta desse pouquinho de gente? Ele sabe que não vai dar nada. Nem que a gente, cada um de nós aqui, dê R$1.000 de oferta, não é suficiente para eles, porque ele está acostumado a pregar aquela multidão, né? E fazer aquela bobagem que a gente viu, né? E está lá na internet, eu sempre lembro os irmãos do Danal, né? Eu ia falar de Davi, mas a multidão daquela, o camarada me sobe lá, deve estar ganhando uma fortuna para pregar a palavra de Deus e chegar lá e falar uma bobagem daquela. E muitos outros também têm falado, o Evangelho tem sido lançado diferente, tem sido feito diferente. O Evangelho não é para ser adocicado, nós não podemos fazer, nós não somos Deus, nós não podemos modificar os planos de Deus, irmãos. Uma coisa que eu sempre lembro também, aquela Madre Teresa de Calcutá, né? Eu vi uma frase dela que ela cita assim, não vou repetir porque eu não lembro exatamente, mas usando as minhas palavras, ela assim, indignada por Deus permitir que aquele pessoal da Índia sofresse aquelas coisas todas que estava sofrendo, um povo idólatra que adora até rato, menos Deus, adora rato, adora churrasco, o boi, né? Adora tudo, menos Deus. Churrasco em si não, adora o boi vivo. Nós é que gostamos de churrasco. No Brasil tem uns que adoram churrasco, né? Mas no sentido de gostar do churrasco, mas menos Deus. E ela, uma frase assim indignada, e nisso ela estava ocupando um lugar de ela ser misericordiosa mais do que Deus, porque ela está dando a vida dela para cuidar daquelas pessoas, e nós sabemos que tem religião que faz isso, irmãos, que até faz caridade, que até cuida de asilo, tem religião aí assim que pregam que você tem que fazer o bem para você ser salvo, quando que o Evangelho, a salvação, ela vem pelo arrependimento dos pecados. E aí sim, uma pessoa arrependida de fazer o mal, ela agora vai passar a fazer o bem. Amém? Não é você começar a fazer o bem para ser salvo. Deus não salva desse jeito. Vai ter muitas pessoas no inferno que vai falar isso, eu curei, eu profetizei, Jesus já falou isso bem claro, e vai ter também que ajudou, que cuidou de asilo, que ajudou na casa de recuperação, mas ajudou para ser salvo, e sem ter se arrependido de seus pecados. E nisso a gente vê nas atitudes de algumas pessoas, que muitas vezes se diz ser salvo, e na verdade tem umas atitudes assim de julgar, né? Você vê a oração do fariseu, ele era salvo, o camarada estava subindo, né? Aquele outro também, estava um fariseu publicano, como aquele outro aquele homem que foi acertado, que foi roubado, e aí passou fariseu, passou escriba, passou todo mundo por ele, pessoas que estavam indo para o culto, ouvindo do culto, e não se comoveram, mas passou um publicano e cuidou da pessoa, ainda falou para ele assim, olha, ele cuidou,
e depois ele deixou lá, agora eu tenho que ir, se ele tiver mais alguma despesa aí, bota para minha conta aí que eu vou pagar. Olha só, aquele publicano é o tipo de Cristo, e o próprio Jesus Cristo contou essa parábola, né? E isso aí, e ele é o tipo de Cristo, que Cristo faz exatamente assim, ele perdoa nossos pecados, não porque nós fomos bons, não porque nós fizemos caridade, não porque nós doamos coisa, damos coisa, mas porque nós nos arrependemos de nossos pecados. Amém? De nossos pecados. Agora, Jesus quis dizer com aquela parábola que cuidar daquele enfermo era função dos religiosos, dos que se diziam salvos. Amém? Porque tem esse extremo também, a pessoa se diz salvo, mas continua avarento. Se diz salvo, mas continua arrogante, como aquele que dizia, ainda bem que eu jejuo e eu não sou como esse camarada. Isso é arrogância. E tem outros que se diz salvo, mas continua avarento, como aquele Jesus observou que a viuvinha deu as 2 moedas, tinha aqueles que ficavam mostrando um pacote de dinheiro. Jesus viu que ele estava fazendo ali para mostrar que fazia a obra. Mas não é isso que salva, irmãos. Amém? Não é isso que salva. Inclusive Jesus falou assim, o que a mão fizer, não deixa nem a outra ver, né? Para não correr o risco, né, de receber glória. Porque às vezes a pessoa pode falar, não, aquele irmão é uma bênção, pode nos elogiar, né? É um prazer para nós. A pessoa fala assim, não, esse irmão é uma bênção, está seguindo a Cristo. Que Paulo fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer, para você fazer isso, você tem que observar a vida dele, não é verdade? Mas, no entanto, a glória maior é quando somos perseguidos por causa de Cristo. Quando as pessoas nos difamam injustamente. Agora, quando elas têm razão, quando vê lá, tá vendo? O crente aí, olha o que o crente veio. Nós estamos vendo aí agora, a irmãozinha postou lá no grupo. Eu falei, para quem postou isso no grupo, Zé? Aquele escândalo já fica dando audiência para aquilo já é velho, já aconteceu lá, a igreja virou um negócio de família. O Davi Miranda, né, postou, aí falei o nome, fundou a igreja, e aí deixou os herdeiros, aí a igreja fica para herdeiro, a igreja tem que ter uma diretoria, não tem que ser exatamente herdeiro. Aí aconteceu um fato lá de uma filha dele, que canta, que é cantora e pregadora. Eu não sei se ela é solteira, ela até é bonita, não sei porque que ela, se ela for solteira ou separada, eu não sei. Eu sei que ela não é feia, é bonitona e tal, mas não foi pega numa escuta lá no telefone, um diálogo assim, que não é de crente, coisas que ela fala, que ela, o amante, falam na gravação, e foi feito o exame, de fato a voz é dela, fizeram tudo perícia, entendeu? Aí ela não quer largar o osso, não quer sair, não quer, entendeu? Porque é um negócio de família. Ela quer, igual a gente está vendo aí na nossa política, né? Mas na política eles já são sujos mesmo, mas a gente vê isso na igreja. Eu sempre tenho dito isso para os irmãos, não se escandaliza só com a política, porque a igreja faz a mesma coisa. Tem um monte de igreja envolvida em cada armação. Já foi pego o carro de apóstolo cheio de arma dentro, na mala. Os irmãos já esqueceram. E a mesma coisa que acontece na política, das pessoas escolher votar naquele que está sacrificando a gente, que está roubando, o mesmo acontece também com certos pastores. As pessoas continuam idolatrando o pastor, idolatrando o homem. Por quê? Porque eles foram discipulados para eles, essas pessoas foram discipuladas para ele. Que quando nós discipulamos as pessoas para Cristo, a primeira erro nosso, a pessoa vaza, porque ela não quer ficar acompanhando um pastor divorciado, um pastor que caiu em adultério. Agora a gente vê casos por aí que o pastor separa, casa de novo, e tem gente seguindo esse pastor, essa religião. Agora, o que nós vimos aqui, irmãos? Que eles saíram para pescar, versículo 3, e não pegaram nada, porque Jesus não estava com eles. E eles não estavam fazendo o que Jesus mandou fazer.
né? Não estava pregando, estava perdido, sem saber o que fazer. E voltaram para a sua vida terrena. Quantos estiveram na igreja e hoje voltaram para a sua vida secular? Falaram assim: não, eu conheço uma pessoa, um comerciante, né? E ele decepcionou com a igreja, e ele é até participante, colaborador, comerciante próspero, e ele participou, e ele fala assim: não, Deus me chamou para fazer negócio de ver, não, Deus me chamou para ser comerciante. Antes ele estava perdido nas drogas, no vício, aí Deus libertou ele, e ele continua com o comércio dele, mas hoje só vive para o comércio. Olha só, cadê a obra de Deus? Cadê a gratidão desse homem, né? Cadê o objetivo? Porque as pessoas, quando elas se decepcionam, não acontece as coisas do jeito que ela quer. Primeiro, ou ela julga que ela não poderia julgar, porque ela é imperfeita, igual aquele que perdeu, né? Então o que ela tem que fazer? Perdoa e continua caminhando, não seguindo aquela situação, mas procura uma outra igreja, procura, né, andar e caminhar na presença de Deus. Amém? Porque quem somos nós, irmão, para julgar? Irmão, vai ser condenado? Não, eu não vou seguir mais aquela pessoa, mas se ela se arrepender, se ela voltar para os caminhos do Senhor, se separou, mas aí se arrependeu, a mulher aceitou de volta, o marido aceitou de volta, continua salvo, entendeu? Continua salvo, Deus perdoou, está salvo. Agora eu não vou seguir os ensinamentos dessa pessoa, eu não vou ficar fazendo gabinete com essa pessoa, né? Participando tem que ser um negócio bem transparente, bem claro, porque o inimigo não brinca, amém? O inimigo não brinca, e a Bíblia fala para nós fugirmos da aparência do mal, mas não de matarmos o irmão. Ele diz assim, e sendo já amanhã, quer dizer, passaram a noite inteira. Esse passar a noite inteira, irmão, mostra para nós, uma noite pescando, irmão, e não pegar nada, isso dá um cansaço, isso dá um desânimo. Nós já ficamos a noite inteira e não pegamos nada, irmão. Passou a noite inteira e não pegaram nada. Isso aponta que não adianta insistir naquilo que Deus não nos colocou. Amém? Eu tenho sempre ensinado para a igreja, tem a parte que é de Deus e tem a nossa parte. Parte que é de Deus é a nossa parte. Eu tenho mostrado isso para os irmãos, quer ver? Você chega lá, o profeta fala assim: qual as vasilhas que você tem aí? Aí a viúva: tem só uma vasilha, que pouca. Vai lá, pede para os vizinhos todos. Aí, olha só, a parte dela, ir lá e arrumar vasilha, a parte dela. Olha só como é que Deus opera. Vai lá e pega com os seus vizinhos. Aí tu pega, aí Deus abençoa. Aí começou, despeja o azeite na outra. Aí o azeite não parava, com um pouquinho de azeite ela encheu todas as vasilhas que ela conseguiu arrumar. Ou seja, Deus operou até aonde ela deu condição. Você não botou mais azeite, mais vasilha, você errou o azeite. Amém? Então, Deus opera assim, a operação, porque as pessoas ficam falando, a operação de Deus é uma reação à nossa obediência. Deus dá uma ordem e fala assim: busca o reino em primeiro lugar. Mas aí a gente, devido à nossa necessidade, o adversário fala para nós assim: não, você tem que pagar aluguel, você tem que sustentar, você tem que sustentar o filho, você tem que comprar roupa para a mulher, você tem que não sei o que, você tem que ficar lá. Aí a gente é tentado a buscar o material primeiro. Por quê? Por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa limitação. Mas a ordem é que nós viemos buscar o reino primeiro. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Se você for ver o texto, essas outras coisas não falam de riqueza. Estava falando de vestir, de comer, o texto anterior, o contexto. Então você tem que ler, observando o contexto. Então comer e vestir o necessário, Deus vai suprir na nossa vida. Amém? Porque Salomão diz: nunca vi um justo mendigar o pão. Ou seja, ele pode não ser rico, mas mendigo ele não vai ser. Amém? Deus vai suprir. O povo saiu do Egito, nenhuma sandália estragou, irmãos. Nenhuma roupa estragou. Nenhuma sandália. Já viu uma sandália?
essa semana, agora passada, meu neto estragou 2 sandálias. Sai ali, tudo daqui a pouco correndo com a sandália, arrebenta correndo. Aí vai lá, pega outra, arrebenta de novo. E você imagina 40 anos no deserto e não estragar nenhuma sandália. Amém? Como é que Deus supre? Então, Deus trabalha com a nossa reação. Nesse próprio texto aqui, nós vamos ver isso agora. Eles estavam fazendo por conta dele, buscando primeiro fazer aquilo que a profissão deles, colocando em prática o desejo dele. Vou pescar. E não era essa a vontade de Deus. Mas aí Jesus se apresentou a eles. Olha só, aí é o que Deus faz conosco. Deus é rico e misericordioso. Aí a gente está tentando fazer, estamos lá perturbando para fazer, não pega nada, não acontece nada. Aí o Senhor vai e fala no nosso coração, ou seja, se apresenta a nós. Versículo 4: sendo já de manhã, quer dizer, quando não tinha mais jeito, o dia já ia amanhecer, ele já ia parar a pesca, porque pesca é à noite, irmãos. Os irmãos sabem disso, né? Pesca é à noite, o negócio funciona mais à noite, e ele sai e pega peixe à noite. De manhã, tanto é que eles ficam a noite toda, perdem a noite de sono. O negócio é de manhã cedo, se você chegar ali na Praça 15 ou em Niterói, eu não sei se é na Praça 15, ainda tem, ali em Niterói tem, aonde os barcos vêm chegando de manhã para despejar, né? E essas beiras de praia também, lá em Saquarema tem isso também, se você acordar cedo e lá para o point, lá onde os pescadores chegam de manhã, aí chega, vende o peixe lá na hora. Aqui em Mauá também tem, se você for lá de manhã cedinho, eles vão chegar, porque passaram a noite pescando. De manhã é hora, agora não tem mais jeito. Então, na hora que não tem mais jeito, é a hora que o Senhor aparece. É a hora que o Senhor vem e nos dá uma opção. É a hora que Deus vem e dá uma ordem sobre a nossa vida. Aí nós vamos ver se vamos obedecer ou não. Na hora que não tem mais jeito, já é de manhã, não pegamos nada, não tem mais jeito, as coisas estão dando tudo errado. Aí o Senhor vem, obedece Ele primeiro. O que é buscar o reino de Deus? É obedecer a ordem dEle, obedecer os mandamentos dEle, obedecer os ensinamentos dEle, de como é que vai para o céu, de como é que se caminha, de como é que vai para a casa do Pai. Porque nós estamos indo para a casa do Pai. Então nós temos que dar prioridade ao reino de Deus, irmãos, ao reino de Deus. E aí Jesus vai, quando não tinha mais jeito, Jesus se apresenta na praia, mas os seus discípulos não conheceram que era ele. Às vezes, irmãos, a situação acontece assim também na nossa vida. Aí, às vezes, Deus chega e muitas vezes nós não reconhecemos. Às vezes é Deus falando conosco, faz isso, faz aquilo, né? Mas nós não reconhecemos. Muitas vezes é igual a gente fala assim, porque Deus opera conforme a nossa reação. É igual a questão, o camarada quer arrumar um emprego, mas se ele sair de casa 10 horas da manhã, meio-dia, para procurar emprego, o que vai acontecer? Né? Você tem que chegar primeiro. Outro dia eu ouvi uma ilustração que a pessoa falou assim: eu queria um emprego, Deus falou que ia dar o emprego a ele, mas ele chegou lá, já tinha não sei quantas pessoas na frente. Aí ele desistiu e voltou. Aí ele foi orar de noite, Deus falou assim: tinha um montão na sua frente, usando agora minhas palavras que eu não estou lembrando direito, tinha um montão na sua frente, mas a vaga era sua, irmãos. Tinha 6 na frente de Davi, ou 7, né? Davi é o 8º filho, né? Mas Deus deu ordem a Samuel para ungir Davi. Passaram 7 na frente. Às vezes a gente fica preocupado, né? Se eu não chegar, se estivermos fazendo a obra de Deus. Eu tenho aprendido que quando nós estamos cuidando das coisas de Deus, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, Deus está fazendo a obra em nossas vidas. Amém?
Quando estamos fazendo a obra de Deus, Ele está fazendo a obra de nossas vidas. Onde estava Davi? Trabalhando, estava no campo, cuidando das ovelhas do pai dele, não estava à toa. Os outros filhos, então, estavam tudo em casa. Aí parece que você ia perder a vez, mas na verdade, Deus falou assim: não é esses aí, tem o Davizinho ainda aí. E aguardaram o Davi. Depois em casa os irmãos conferem, para a gente não perder o foco da mensagem de hoje. Irmãos. E ele diz assim, e não conheceram que era Jesus. Aí o versículo 5 diz assim, disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tem alguma coisa para comer? Jesus primeiro perguntou, né? É igual ele perguntou para o cego, né? O que você quer que eu te faça? Aí o cego falou assim: eu torne a ver. Se Jesus conhece os corações, irmãos. Quando Deus opera na vida de alguém, quando se manifesta, lembra da outra que Jesus, os discípulos falaram assim: quem foi que pecou? Foi esse ou foi os pais dele? Jesus falou assim: nem foi ele, nem foi os pais dele. Ele nasceu assim para a glória de Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ou seja, esse dia ia chegar, Jesus ia curá-lo e Deus ia ser glorificado. Amém? E Deus ia ser glorificado. Então, tem situação que acontece que é para a glória de Deus. Mas aí, se Jesus perguntasse aquele paralítico na porta do templo, porque Jesus ficou 3 anos em Jerusalém, e o homem já estava ali há 30 e tantos anos, Jesus nunca curou aquele homem. Quem curou depois foi Pedro e João. Mas por quê? Porque Jesus conhecia o coração. Jesus perguntasse para aquele homem: o que você quer que eu te faça? Eu quero uns denários, umas pratas, uns ouro, para me sustentar minha família, para mim não sei o quê. Meus irmãos, Deus sabe que você tem família, pois Ele é que nos deu a família. Se temos uma família, se temos uma esposa, se temos um marido, um esposo, isso é do Senhor. Como disse assim, o homem que encontra uma esposa encontrou as benevolências do Senhor. E eu creio que isso se aplica também a uma mulher que encontra um marido. Um marido. Porque lembram-se de Abraão, Deus fala assim: a mulher, seja submissa e tal. Aí você vê um monte de briga de feminista. Aí você vê lá a vida de Sara. Sara era estéril, chamava Abraão de Senhor, ela deu, olha só, porque aí às vezes a gente julga, né? Porque aquilo está lá registrado, aquilo aconteceu e está registrado para que a palavra de Deus trabalhe nas nossas vidas hoje. Porque ela chamou a serva dela, ofereceu para o seu marido, para que ele a engravidasse, porque ela estava preocupada. Não era porque ela não ia ter um filho, o filho seria da serva. Ela queria que o marido tivesse um herdeiro, preocupado com o seu senhor, que ela chamava Abraão de Senhor. E no entanto, nós vamos ver depois que Abraão fazia tudo que Sara pedia. Ele concedeu a serva por quê? Porque ele achou que ia fazer a esposa feliz. Ele depois mandou o filho embora, porque ela pediu, ele mandou. E Deus autorizou: manda que eu vou cuidar dele. Deus autorizou: fica com a tua esposa. Ela que mandava. Amém? Abraão era um homem maravilhoso. Cuidava da sua esposa, da sua família. Então, às vezes, as pessoas querem julgar certa situação, mas nós não sabemos o que acontece, né? Como é que Deus opera. Teve o caso lá do camarada que queria pegar a esposa, estava com medo da esposa, e falou que era a irmã dele e tudo mais. Mas tem outros casos assim também que a gente vê assim, por exemplo, as parteiras do Egito. As parteiras do Egito, elas mentiram.
Faraó mandou quando nascesse os meninos, se fosse menino, ela, quando olhasse que era menino, era para ela matar na hora que nascesse. Tirou de dentro da mãe e já matava a criança, menino. Mas ela falou para o Faraó, sabe o quê? Quando o Faraó foi cobrar delas, elas correram risco, arriscaram a vida delas, elas mentiram. Mas olha só, uma mentira que segundo o propósito daquela mentira, né, estava dentro dos propósitos de Deus. Não que Deus apoie a mentira, mas ela usou a arma de Satanás contra Satanás. Porque Deus abençoou aquelas parteiras. Eram mulheres que não tinham família, Deus deu casa a elas, deu família a elas. Ou seja, deu marido para aquelas mulheres. Amém? A gente vai julgar? Mentira não é de Deus, Satanás que é o pai da mentira. Mas tem coisas que só Deus sabe, irmãos. Amém? Tem coisa, a Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem a Deus. Não é para nós julgarmos. E aí Jesus falou assim, pegaram ele e responderam. Jesus perguntou, tem alguma coisa para comer? Jesus não perguntou se eles pescaram, Jesus perguntou se eles tinham algo para comer, porque eles estavam vindo da pesca e cansados a noite inteira e ia comer o quê, irmãos? É nessa hora que Deus opera na nossa vida, quando não tem mais jeito, aqueles homens iam passar, naquele dia não ia ter o que comer, eles falaram que não tinha. Aí Jesus disse assim, disse depois Jesus, filho, tem alguma coisa para responder? Não. Versículo 6 diz assim, e ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar pela multidão dos muitos peixes. No outro texto lá de Lucas, ele fala assim, sobre a tua palavra, né? Mas aqui não é direto assim. Lucas também é um evangelho de pesquisa, onde foram pesquisados. Lucas pesquisou e escreveu, porque Lucas não esteve com Jesus. Não quer dizer que esteja errado, mas cada um tem uma visão, uma coisa. Então o que aconteceu aqui? Eles lançaram a rede, Jesus falou assim, lança do lado direito. Mas por quê? Do lado esquerdo não tem nada? O mar embaixo tem lado? O barco fazia diferença de lado? Porque o mar era um só, não tinha lado. Ele mandou lançar do lado do barco, do lado direito. Eles pescaram a noite inteira, certamente que eles também já haviam pescado do outro lado. Amém? Haviam pescado do outro lado. Mas aí, irmãos, Jesus deu essa palavra a eles, e antes deles sair, eles lançaram a rede de novo e pegaram aquela quantidade de 153 peixes grandes. Não foi peixinho, foram peixes grandes. E a ponto de que não tinha nada no mar. E sobre a palavra de Deus tem alguma coisa. Olha só, às vezes a nossa vida não tem solução. Às vezes a gente está numa situação que não tem mais jeito. Mas sobre a palavra de Deus tem solução. Para Deus tudo é possível. O próprio Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Crê em quem? Crer em Deus. Porque crer é em Deus, porque às vezes a gente crê em coisas aí, né? Você não vê quando o camarada fica com um pezinho de coelho, 4 trevos, ele está fazendo aquilo que ele está crendo naquelas coisas. Eu mesmo, no passado, quando antes de ser cristão, andava com a folhinha no bolso, na carteira, né? Já seca, já para dar sorte, mas não deu muita sorte não. Da sorte mesmo tive quando encontrei Jesus, a minha vida mudou completamente, né? Mas até o dia que Jesus chegou e apareceu, né? Para mim, é mais ou menos assim, é como se ele falasse para mim assim, tem alguma coisa? Não tem, não está dando tudo errado, não está dando nada certo, então lança do lado direito, ou seja, começa a andar no caminho do Senhor. O lado direito é o caminho de Deus, é o lado da vontade de Deus. O canhoto é do maligno. E ele diz assim, lançai a rede, e eles pegaram, né? Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor.
Ó, é o Senhor, irmãos. Quando ele viu a rede, o homem mandou lançar no lado direito. Qual o problema de lançar do outro lado, na frente? E só milagre, irmão, só milagre. Tem situação na nossa vida, irmão, que nós precisamos ver o milagre de Deus. É como eu falei para os irmãos, passar 5 noites naquela cadeira, e a minha coluna, eu conheço a minha coluna, irmãos. Só de eu levantar o pé assim aquela vez, lembra? Fui secar o pé, tive que cancelar o culto da noite, porque não me mexia. E passar 5 noites encolhida e com a perna assim, em pé na cadeira, e a coluna não ficar ruim, para mim isso é um milagre de Deus. Um milagre de Deus. É numa coisa simples, já vi muitos outros milagres na minha vida. Então, à medida que você faz, vai lá, pega as vasilhas emprestadas, toma uma atitude, sai, vai fazer alguma coisa, Deus vai operar, irmãos. Deus tem uma reação sobre a nossa ação. Eles lançaram a rede, o que aconteceu? Pegaram os peixes. Se não tivessem lançado, ou se tivesse lançado do lado esquerdo, iam pegar? Não iam pegar. Ele não falou do lado esquerdo, ele falou assim: vai por esse caminho aqui, não vai por esse, porque esse aqui tem vida, esse aqui tem morte. Então não adianta querer torcer, não adianta querer enfeitar, a porta é estreita, não adianta querer alargar ela. Nós temos visto hoje igrejas pregando o evangelho de porta larga, de caminho espaçoso. Mas a palavra diz que o caminho é estreito, irmãos. A porta é apertada. Não adianta eu adocicar para você, falar que Deus vai te dar coisa, vai te fazer isso. Eu tenho que falar para você que você precisa obedecer a palavra de Deus. O que Ele vai te dar, isso é com Ele. Se Ele vai abrir uma porta de emprego, é com Ele. Se Ele vai te dar uma fábrica, é com Ele. Se Ele vai te dar um carro, é com Ele. Se Ele vai dar marido, é com Ele. Se Ele vai dar esposa, é com Ele. A nossa parte é obedecer, se santificar. Como é que se santifica? Andando em obediência. O caminho da obediência é o caminho da santidade. Amém? Se você está fazendo a obediência, está ali, ó, os 10 mandamentos é válido até hoje. Se você pegar os 10 mandamentos, né, tirando a guarda do sábado, que tem uma aplicação, não, que também é mandamento ainda, tem que guardar o sábado, não, mas entendendo que o sábado não é um dia específico da semana, até porque eles mexem no calendário, a gente nem sabe que dia que é o sábado certo, né? Mas um dia foi definido para ser sábado, ou seja, o nosso sábado é o domingo, é o dia de descanso. Tem gente que trabalha domingo, o sábado dele é na segunda-feira, na folga. Amém? E aí esse dia ele faz o quê? Vai oferecer ao Senhor. Tem dia que a pessoa, agora quem não tem a visão, trabalha a semana toda, no dia da folga ele vai dar, eu também mereço, e vai curtir a folga. E o sacrifício, cadê o sacrifício do Senhor? Eu tenho testemunho nesse lugar, irmãos, nesse lugar. Pessoas que já saíram desse lugar, aonde estava difícil, estava com dificuldade, depois quando Deus abriu as portas, quando Deus operou, mostrou para eles que eles eram infiéis. Porque o que aconteceu? O dia que eles tinham de folga era o dia de passear, de ir para a praia, de ir para o churrasco. Aí é uma coisa que você tem que medir. Eu sei que é com você e Deus, a fé que tenha para si. Mas pede a Deus para abrir os seus ouvidos, para ouvir verdadeiramente a palavra, tirar as camas dos olhos para ver verdadeiramente o caminho, porque não é do jeito que nós queremos ser. Esse outro jeito é o jeito do jeitinho brasileiro. No Brasil tem esse costume, né? As pessoas, o coreano veio aqui, uma igreja coreana, da sul-coreana, é a maior igreja que tem no mundo, diz que é a sul-coreana. Eles são disciplinados, eles são zelosos com a obra de Deus, eles acordam de madrugada para orar. Eles chegaram aqui e ficaram arrasados com a igreja brasileira.
A pessoa, você vê essas pastoras malhadas atrás do púlpito, não, estou de vestidão longo, aí o vestido faz assim, vai ali no bumbum dela, mostra tudinho assim, e toda sensual, na frente a mesma coisa, e não, estou de vestidão. Poxa, ordem e decência. A Bíblia manda as irmãs se vestir com decência. Por quê? Porque o corpo da irmã é atrativo para o homem, Deus fez assim, isso é um bem que Deus fez, mas não é para todo mundo, não é para todo mundo. Se não tem, Paulo até fala assim para as viúvas mais idosas, as viúvas novas, para se casar, Paulo manda, não é isso? E as mais velhas falam assim, ó, vive para o Senhor, vive para o Senhor, entendeu? Não é para, aí fica aí, ó, aí coloca assim umas pastoras, né? Aí você imagina, irmão, não tem chamado para ser pastora, aí você imagina uma irmã aqui em cima, toda apertada, toda ajustada, aquela saiona, e o irmão ali no banco ali. Teve uma época que tinha uma moda de andar sem sutiã, as irmãs indo para a igreja sem sutiã, mas, gente, aí tudo solto na blusa assim, ó. Levanta a mão, aí tá, os irmãozinhos ficavam assim, ó. Os irmãozinhos mais. Porque, irmão, dentro da igreja, a igreja é lugar de tratamento. Não são todos que cada um vai alcançando um patamar, mas tem uns que não vão. Tem uns que não vão. A verdade é essa. Tem uns que não vão. Você não viu? Eu sempre gosto de citar Demas, né? Porque ele estava lá com Paulo, estava indo. E depois acabou que não foi nada. Lá em Davi tinha uns que quando chegou no final, também saiu. Parecia que, né, citado entre os valentes de Davi, e depois perdeu a salvação. E aí Jesus falou assim, então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, olha só, ele não o reconheceu, mas quando ouviu, a ficha caiu na hora. Pulou do barco, vestiu a veste e pulou do barco para não ir pelado. Porque a pessoa vai pescar, né? Fica só com aquela igual Jesus estava na cruz, só com aquele negocinho amarrado ali. Esse pelado é isso, que eles andam tudo cheio de roupa até o pé, né? E eles nadam com aquilo, ele nadou com aquilo, ele pulou no barco, pegou uma veste, pulou na água para ir na frente, porque o barco estava pesado, ia demorar a chegar lá, e ele queria chegar logo para ver Jesus. Para ver Jesus. Só que, aparentemente, eles não reconheciam Jesus. E ele falou assim, ó, e lançar, então ele pegou a túnica e foi, versículo 8, ó, e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Aí Pedro queria pescar, né? Passou a noite pescando, agora ele largou o peixe tudo para trás e foi ter com Jesus. Amém? Foi ter com Jesus. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Olha só, eles não tinham nada para comer, eles foram pescar, e quando eles chegaram lá, o alimento que eles receberam foi Jesus quem deu. Receberam primeiro o alimento que Jesus tem para dar, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eles pegaram 150 e tantos peixes, mas quando chegaram, Jesus já estava com o peixe dele ali, ó. Peixe e o pão. Isso quer dizer o quê? Jesus, irmão, ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Eu vejo às vezes pessoas ensinando assim, não, Jesus precisa de você. Não, não precisa. Se você não for, ele vai mandar outro. Se você não fizer, ele vai levantar outro. É como nesse lugar, tá? Estamos com dificuldade. Se tiver que parar, ele para. Se não, ele vai enviar outros. Amém? Vai enviar outros. Mas quem precisa dele somos nós.
Eu é que preciso me alimentar daquilo que Jesus tem para eu comer. Amém? E eles tiveram lá pão e peixe, e disse-lhe Jesus: trazei dos peixes agora que apanhaste. Aí agora Jesus mandou trazer. Porque Deus, irmãos, Ele dá uma ordem sobre as nossas vidas. Ele que opera. O peixe que eles apanharam, só apanharam porque Jesus trabalhou. É igual a nossa vida. Você fala assim: não, mas você tem vitória porque Deus te dá vitória. Amém? Traz os peixes que vocês apanharam. Apanharam por quê? Porque eles eram bons. A profissão deles era pescador. Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro. Jesus entendia até de fazer o barco, mas não de pescar. Porque o barco era de madeira. Já deve até ter feito alguns móveis, barcos, mas ele era carpinteiro. Ele não entendia de pescar, ele não sabia de qual lado que estava dando peixe. Que dia que vai dar peixe. Ele não sabia que ia dar o peixe logo de manhã cedinho, depois que ele desistisse. Não é verdade? Mas Ele é o Senhor, irmãos. É o Senhor dos céus e é o Senhor da terra. Ele disse assim: toda autoridade me foi dada em cima dos céus e embaixo na terra. Então, se a nossa vida estiver nas mãos dele, a autoridade está com ele, irmãos, para nos dar a vitória, para nos conduzir, para nos confortar, para nos guiar, para iluminar o nosso caminho e nos proteger e nos guardar. Porque com ele não tem conversa. Quando ele atravessou o mar, o gadareno ficou doido, porque estava endiabado, endemoniado, com aquele demônio bravo lá. O demônio conheceu Jesus. Jesus que tem, Jesus nem falou nada ainda. Mas quando Jesus está à nossa frente, meu irmão, os demônios vão saindo da frente, porque conhece Jesus. Jesus saiu primeiro do barco, epa, esse é Jesus. O mesmo acontece em nossas vidas. Se nós dermos um passo segundo a orientação dele, é como Davi falou: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ou seja, se ele me mandar, se estiver dentro da vontade dele, seja qualquer que seja o vale, o Senhor estará comigo. Davi confiava plenamente em Jesus Cristo, no Deus de Israel. Ele não foi, ele falou assim: quem que vão dar para o homem que matar aquele filisteu? Aí ele falou assim: vai casar com a filha do rei, vai parar de pagar imposto. Isso ele estava perguntando para o homem, o que iam dar, porque estavam tudo medroso. O que vocês vão dar para... Agora, quando ele foi para a batalha, ele não foi por isso, ele foi no nome do Senhor. Não foi na habilidade dele, ele foi no nome do Senhor. Inclusive, tentaram armar ele, mas a armadura do homem não funciona contra Satanás. Amém? Efésios 6:10 tem lá uma armadura muito boa para nós. E ele diz assim: e outros discípulos foram com o barco andando. E Jesus diz assim: trazei dos peixes. Simão Pedro, versículo 11, Simão Pedro subiu, aí ele estava lá no chão já, né? Aí ele subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu. Olha só outro milagre. O milagre estava na pesca, e o milagre também estava na rede. A pessoa não observa. Aquela quantidade de peixe daquele tamanho era para as redes se romper. Se ele fez menção disso, é porque houve um milagre. A rede não se rompeu. Quando Deus opera em nossas vidas, irmão, coisas impossíveis acontecem. Assim como a rede não se rompeu, assim como o mar se abriu, assim como uma rocha jorrou água, assim como Israel estava numa batalha, morrendo de sede, sendo vencida pelo clima do deserto, quando clamaram a Deus, o profeta falou assim: pegou o que hoje? O profeta falou para ele assim: tudo cansado, cansado, quase mortos. O profeta falou assim: cava a cisterna. E eles cavaram. Se é outro, fala assim: o que é isso, profeta? Esse profeta não é de Deus, não. Nós estamos morrendo aqui, eu pensei que ele ia dar água para nós, e ele mandou cavar cisterna.
cavou cisterna, irmãos. Olha só, na hora que você não pode, é a hora que você tem que cavar a cisterna. Na hora que você está com dificuldade, é a hora que tem que cavar a cisterna. Aqueles homens estavam esgotados no deserto, irmão. Se é hoje, o camarada, vou para a igreja não. Já para cavar a cisterna amanhã, quando tiver descansado. Eles passaram a noite cavando cisterna, ao amanhecer, e até tem visto nos vídeos que o pessoal tem mostrado lá em Israel, a água vindo assim pelo deserto. Aí eu lembrei, falei Casia, porque eu já preguei uma palavra numa igreja aí, essa palavra, numa outra igreja de outra denominação. Aí, de manhã cedo, assim, a água vem assim pelo deserto. Em vez dela ir, já tentou jogar já viu o mar quando vem assim, a água vem assim na praia, engole na areia, né? No deserto não, ela estava vindo assim, ó. Em vez dela chupar a água, não, a água vai indo, foi enchendo a cisterna em vez de ficar vazia, até demora, né? Se você fizer um buraco na praia, se não tiver no nível da água lá no mar, tu bota a água, ela some. No deserto, os caras cavaram cisterna, povo de Deus, exército de Deus, esgotado, deram as últimas forças, aí depois você agora chama, agora vamos para o culto. Cavou a cisterna e falou assim, agora vamos para o culto. Chama aí os tocadores, e tocaram e fizeram culto, cantaram louvores a Deus, e aí pelo amanhecer, a água veio jorrando pelo caminho, veio enchendo todo o caminho, veio trazendo todo o caminho, veio trazendo água para todos. E aí eles se saciaram de forma plena. Amém? Saciaram a sua sede, conservar a água, é igual quando Deus mandou o sustento no Manaus. Todo dia, não pega para o sábado não, todo dia Deus vai mandar. Amém? Então Deus mandou água suficiente para eles. Então a mesma coisa aconteceu aqui, cansado, eles obedeceram e Deus abençoou de tal maneira, pegaram grandes peixes. Aí o versículo 12, Jesus disse assim, ó, disse-lhe Jesus, vinde comei. Já estava pronto, já estava pronto. É como o chamado do reino de Deus, né? Aquela parábola ele fala assim, vai lá, chama todo mundo. O rei preparou tudo, preparou o banquete, as coisas tudo, mas teve uns que recusaram. Diz assim, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Por que eles não perguntavam? Eles estavam preocupados de ser corrigido. Eu estou com você há tanto tempo, você não sabe quem nunca viu o Pai? E nem sabia que só quem fazia aqui sinais era Jesus. Porém, aquele homem não parecia Jesus que andava com eles. Amém? Então, eles preocupados com isso, mas obedeceram. Então, o que isso quer dizer, irmão? Eu acho que acabou a bateria aqui. Pega ali, acabou a bateria. Aí, acabou, já era para ter acabado a mensagem. Então a bateria está certa, eu que estou errado. Mas vamos encerrar já. Aí ele falou assim, ó, vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Então eles estavam preocupados em serem corrigidos, né? Mas o que acontece? Às vezes, irmãos, a gente, pelo procedimento, a gente sabe que é de Deus. Sinal igual aquele, irmão, só Deus. Às vezes acontece coisa em nossas vidas que a glória tem que ser para Deus. Porque não é difícil o adversário falar assim, ó, você que é o cara, você que é o esperto, você que é o inteligente, aconteceu isso porque você se empenhou, porque você se esforçou. Não, por mais que nós venhamos nos esforçar, devemos reconhecer que quem faz é o Senhor. Amém? Eles obedeceram, mas sabiam que era o Senhor. Eles nem queriam perguntar. Às vezes a gente não está vendo, mas a gente sabe que é Deus que está operando. Você não viu nada, mas Deus operou na sua vida. Chegou por Jesus, tomou o pão, deu-lhes e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos. Isso aqui estava acontecendo depois de Jesus ressuscitado. Amém? E porque aqui o Espírito ainda não tinha sido derramado. Porque Jesus falou assim, quando eu subir, aí eu vou mandar o Consolador.
Tanto é que depois do Pentecoste, aí Pedro não pescou mais de barco. Amém? Pedro não pescou mais de barco. Jesus tinha falado para ele: vou fazer vocês pescadores de homens. Olha só, Jesus usou a função deles de pescador, viu, mostrou o milagre, falou assim, Jesus mostrou o milagre, é só ele observar. O que é um pescador de homem? Né? É uma pessoa que está debaixo da ordem de Jesus Cristo. O milagre, quem faz é Jesus. A nossa ordem é lançá-los à rede. Amém? Se não vier peixe, aí é com o Senhor também, ele faz o milagre ou não. E quando ele fala de pesca, o reino do céu será dessa forma, como um pescador que pega muitos peixes, depois chega lá fora e fica assim, ó, tirando aqueles que não. No reino de Deus acontece a mesma coisa. Às vezes nós até pescamos, mas depois tem que. Amém? Porque não são todos que são peixes bons. Amém? Então, igreja, que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar em pé, que essa palavra venha ficar guardada em nossos corações, sabermos que é o Senhor quem faz, mediante a nossa obediência. Ficou claro? Se obedecermos, Deus opera. Amém?